Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabo Net e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar aqui sobre um aspecto muito importante da reforma trabalhista. A reforma trabalhista que começou a vigorar neste final de semana. E para falar sobre as homologações, que são cheias de peculiaridades na nova reforma, nós trouxemos aqui dois especialistas do Secor, eles que fazem ali no dia a dia, que caminham ali as homologações no Secor. Para falar sobre esse assunto, nós temos o Renato Luciano, que é assistente dos recursos humanos e responsável pelo departamento de homologação, né, do Secor. Olá, Renato, tudo bem? Bom dia, Jefferson, tudo bem? É um grande prazer estar aqui na TV Secor hoje, um programa já de alguns anos e pela primeira vez a gente foi convidado. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pois é, o Renato e o Genildo Berto Miranda, que é assistente do departamento jurídico e homologador do sindicato. Tudo bem, Genildo? Tudo bem. É uma honra estar participando do programa, é um programa que já tem uma repercussão municipal e regional. Então, eu sinto muito contente de ser convidado. Nós é que agradecemos aqui a participação de vocês que nos municiam de informações aí no dia a dia do Secor, estão lá nos bastidores do sindicato trabalhando para essa importante entidade manter seu funcionamento. E aí, pela primeira vez aqui no nosso programa, bem-vindos, sejam bem-vindos aí. E aqui conosco também o nosso diretor de comunicação, o Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, Pedro Jefferson. Obrigado aí, Renatinho, por ter assistido apesar de trabalharmos juntos, mas ter aceitado o convite. Obrigado, Miranda, tá? É sempre um prazer ter pessoas que realmente entendam dos assuntos, que venham trazer esse conhecimento para os comerciários e até para alguns empresários, né, que às vezes não sabem o que é nenhuma homologação. É isso aí. Agora, depois da reforma trabalhista, esse termo tem sido falado, homologação, pouca gente até sabia que ele existia, né? Mas vamos explicar aqui para quem está nos assistindo, né, seja aí na TV, pelos canais ou pela transmissão ao vivo no YouTube. Ô, Renato, o que é a homologação? Então, a homologação, Jefferson, é sempre quando a pessoa está saindo da empresa, né? Seja por um tempo menos de um ano ou um tempo maior de um ano. Quando é menos de um ano, a homologação dessas pessoas é feita na própria empresa, né? Ou no próprio escritório de contabilidade. Quando tem mais de um ano, por obrigação da legislação da CLT, teria que ser homologada no sindicato ou no Ministério do Trabalho, né? Então, a homologação é um documento que comprova que a pessoa está sendo desligada da empresa. Isso, né? Tanto para pegar o fundo de garantia e para dar baixa na sua carteira de trabalho também. E aí tem lá, é isso, Genil, tem lá tudo que a empresa deve para esse trabalhador, todos os benefícios, os direitos, né, benefícios, porque não é nada foi concedido de graça, é direito conquistado com muita luta, né? Isso. É isso, Genil? Exatamente. Como o Renato falou, é um ato administrativo. Uhum. O que o sindicato faz? Audita, né, praticamente, porque é conferir o que está sendo pago, se está tudo pago certinho e tal, confere se tem alguma diferença. Nós colocamos uma ressalva, que dá esse direito do trabalhador recorrer do que está errado, e às vezes a própria empresa corrigir o que às vezes errou, passou despercebido, né? Esse é um ato administrativo que é uma prática comum no mundo inteiro, é de você conferir as verbas rescisórias, né? Então, praticamente fazer o distrato do contrato de trabalho, né? Por quê? Porque o contrato de trabalho, quando ele se rompe, é uma via unilateral. Quem faz o processo de cálculo, tudo, é a empresa. O trabalhador não tem acesso, ele só vai ter acesso quando ele vai homologar. Então ele tem que conferir, ele não sabe o que está acontecendo. Ele tem que ver se está certinho e tal. E a assistência do sindicato é justamente para isso, para ver o lado mais fraco do acordo, que é o trabalhador. Agora, a homologação é prevista em CLT, né? Isso. Na CLT, a consolidação das leis do trabalho, né, incluindo ali, está no artigo 477 da CLT, né? Isso. É o primeiro dia útil após o término do aviso prévio trabalhado e até 10 dias corridos, no caso de aviso prévio indenizado, né? E nesse período tem que ser feita a homologação e o pagamento das verbas rescisórias, né? Isso. Agora, a mudança na reforma trabalhista trouxe alterações para o entendimento da homologação, Renato? Trouxe. Infelizmente, por parte
do funcionário uma parte mais complicada, né? Porque hoje, como eu falei anteriormente, a partir de um ano seria obrigado a homologar ou no sindicato ou no Ministério do Trabalho, né? Então o funcionamento hoje, assim, até um ano pode ser na contabilidade? Ou Era, na própria, era anteriormente a reforma trabalhista, né? Era pela CLT. A partir de um ano é que era obrigatório fazer na entidade sindical. Né? Isso. Agora, com a reforma que passou dia 11 de novembro, infelizmente, Jefferson, ela fica a critério da empresa querer homologar no sindicato ou no Ministério do Trabalho. Então a empresa pode optar. Isso, infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque no setor do comércio, para o comerciário em si, nós já tínhamos uma cláusula na nossa convenção coletiva. Eu vou pegar pelas convenções que nós temos, vou pegar pela Sincomércio, que é a varejista, né? Uhum. A cláusula 54, ela dizia o seguinte, que o comerciário, ele teria, daquela convenção específica, ele teria que ser homologado em 40 dias, tá? O prazo do pagamento é o prazo que estava na CLT, 10 dias para contratos indenizados e quando fosse trabalhado, pago no próximo dia útil, né, dos 30 dias, e teria que ser homologado no sindicato em até 40 dias. Se passasse desse prazo de 40 dias, tinha uma penalidade para a empresa. A empresa tinha que pagar uma multa para o funcionário de um salário. No caso, não é um salário mínimo, um salário dele. Muitas empresas estavam com algum débito com o funcionário ou com fundo de garantia faltante, alguma coisa desse tipo, ela passava o prazo e o funcionário ficava resguardado e ganhava aquela multa. Agora, infelizmente, com essa reforma, mantemos essa cláusula na nossa convenção coletiva e nós vamos colocar em prática isso, porque nossa convenção coletiva ela está em vigor, que nós assinamos ela agora, a retroativa a 1º de setembro de 2017. Então, se passar do prazo, mesmo que tenha sido homologado na empresa, nós vamos cobrar essa multa. E o funcionário tem direito. Fica aí um alerta. Uma garantia, né, para o trabalhador, um alerta. Com a história do legislado sobre o negociado sobre o legislado, né? Vale o que está na convenção coletiva. E a opinião aqui do Arruda, vale o que está na convenção coletiva, né? Nesse justamente, aspecto... a nossa convenção coletiva, que nem o Renatinho falou, ela esse direito do trabalhador está garantido por um ano, né? Isso. Então é por isso mesmo que, mesmo que não tivesse, o trabalhador não ia ficar de qualquer maneira assim a mercê do trabalhador, não. A gente ia lutar para defender o trabalhador. Isso é uma tese do nosso presidente e a gente tem que pôr em prática. O trabalhador não se preocupe, porque mesmo com essas reformas, com essas mazelas que vieram aí, vocês não estão sozinhos. Nos procure que a gente vai dar encaminhamento todos os problemas da empresa que você tiver dentro da empresa. Não se preocupe, mas se ocupe, né? Se ocupe de justamente, porque agora a necessidade de mobilização, de participação no sindicato é muito maior, né, Arruda? Justamente, nós vamos ajudar, mas nos ajude também, traga os problemas, vê o que está acontecendo na empresa. Tanto o companheiro Miranda como o companheiro Renatinho tem pegado muitas coisas aí e a gente não é o profissional que pega uma situação, um papel e joga dentro da gaveta. A gente põe em prática de imediato, já chama no mesmo dia, entendeu? E vamos continuar assim. Mesmo que não existisse essa garantia na nossa convenção coletiva, nós ia continuar lutando pelo trabalhador, porque é ele quem nos sustenta, quem paga o nosso salário, quem paga o nosso aluguel, quem paga a nossa faculdade e etc. Olha, você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica a fazer? Dúvida aqui sobre esse assunto importantíssimo que passou a vigorar, né, a partir desse final de semana, dia 11 de novembro? Então, você pode entrar em contato aqui com a gente ao vivo pelo WhatsApp. O número é 981420208. Quer perguntar alguma coisa sobre homologação na sua empresa? Tem dúvidas sobre como vai acontecer ou como está acontecendo? Entre em contato através do WhatsApp aqui da TV Osasco, 981420208. Agora, Arruda, eu tenho a impressão que essa situação agora reforça muito mais essa necessidade do trabalhador participar e, assim, sistemas, né, ou procedimentos que antes eram invisíveis para a maioria dos trabalhadores, a importância do sindicato, como a questão da homologação,
passam a ganhar uma relevância muito maior nesse momento, que é a necessidade do trabalhador procurar o sindicato, do trabalhador se informar do que está acontecendo, buscar a ajuda do sindicato, porque se não tiver essa participação, ele fica à mercê da vontade da empresa, e nem sempre a vontade da empresa bate com a vontade do trabalhador ou com o direito do trabalhador, né? Nós teremos aí interpretações múltiplas dessa nova legislação, vários especialistas já estão falando de insegurança jurídica, porque tem várias pontas soltas aí, né? Questões estão em aberto, a gente não sabe qual vai ser a interpretação da justiça, né, Ruda? Então, nesse momento, vira de maior importância ainda a participação do trabalhador, né? Justamente, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns trabalhadores e falei da importância que agora, mais do que nunca, ele vai ter que ter o sindicato ao lado dele, procurar o sindicato, porque se deixar ele a mercê de alguns empresários, tem uns empresários que realmente vai permanecer com aquelas cláusulas da CLT, mas outros vai usar como muleta essa nova desgraça aí que esse governo fez para prejudicar o trabalhador de uma certa forma. Por isso que eu falo, olha, você trabalhador, vai precisar do sindicato mais do que nunca. Agora é a vez de vocês nos procurar, expor seus problemas, que a gente, como eu já falei anteriormente, nós vamos estar ao lado de vocês, para o que der e vier. Agora, a partir de hoje, se o trabalhador precisar se desligado da empresa, ele for desligado da empresa, precisar fazer a homologação, qual é que vai ser o procedimento? O procedimento, Jefferson, é o mesmo. O Sindicato dos Comerciários de Osasco sempre teve uma prática muito forte e firme na questão de o trabalhador ser assistido pelo sindicato. Eu digo assistido na questão da homologação. Nós não cobramos para homologar, é muito importante isso, pessoal. O Sindicato dos Comerciários de Osasco não cobra para homologar. Então, a empresa, o RH, a contabilidade, que lá tiver necessidade de homologar os seus funcionários, o sindicato está com as portas abertas. Nós temos uma pessoa em Osasco, nós temos uma pessoa em Barueri, nós temos uma pessoa em Itapevi, uma pessoa em Taboão da Serra, só para marcar a homologação, uma recepção que atende os trabalhadores no dia a dia e também faz a agenda da homologação. Então, é horário marcado, tem um cafezinho lá no sindicato, tem uma água para o trabalhador ser assistido. Eu digo o seguinte, que as empresas que elas pagam certinho os seus trabalhadores, as empresas que já fazem os seus recolhimentos dos seus impostos para o trabalhador, fundo de garantia, a documentação, tudo bonito, tudo certinho, aquela documentação, não vai ter problema, Jefferson. Ou por que sair do sindicato? Ou por que não ser assistido, deixar o funcionário que ser assistido pelo sindicato? Não tem lógica isso, não tem lógica. Agora, as empresas que elas já fazem algumas coisas que a gente sabe que é errado, essas sim, né, Miranda? Vão sair, se beneficiar e já estão batendo palma, em alguns casos, até na mesa de negociação agora dessas convenções coletivas. Teve uma convenção coletiva que uma das advogadas disse que não era possível ficar no sindicato, porque o sindicato era uma casa de carimbos, né? E o sindicato não é isso, né? Pois é, né? A gente de olho aí na oportunidade de fazer a coisa torta, né, Renato? Mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e você continua ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje aqui falando sobre homologações com os dois especialistas do Secor a respeito do assunto, o Renato Luciano e o Genildo Miranda. Agora, nós terminamos o primeiro bloco, Renato, Genildo, falando aí a respeito, né, dos procedimentos, né, da importância de manter o procedimento. Agora, o Genildo queria fazer um alerta sobre alguns temas importantes aí da homologação, né, Genildo? Sim, vale lembrar que as nossas convenções coletivas, elas são pautadas pela nossa Constituição Federal, que é uma Constituição que defende o interesse do povo brasileiro, e é uma Constituição mais humanitária, mais completa. Tal. Então, as nossas convenções coletivas vão pela mesma linha.
de atendimento ao mais fraco, ao mais na relação de força capital-trabalho. Então, vale lembrar que a empresa que trabalha certinho, ela vai ter sempre o apoio do sindicato. Nós não somos inimigos das empresas. Nós estamos ali para ajudar as empresas de acordo com o trabalho correto. É lógico que se usar de má fé, nós vamos para cima mesmo. Esse é o papel do sindicato. O instrumento do trabalhador é o sindicato. Então o sindicato está ali para defender o trabalhador. O que não pode é a gente fazer vista grossa para desvios. Isso nós não vamos fazer, né? A nossa convenção ela é uma convenção ampla, dá toda a assistência para o trabalhador, mesmo o trabalhador que não fez homologação no sindicato, ele tem assistência do sindicato. Ele não precisa se preocupar, o sindicato não vai me atender porque eu não fiz homologação lá. Não é verdade. O sindicato está ali para atender o trabalhador da classe comerciária. Então, isso é importante, porque às vezes, só vai dar assistência para quem fizer homologação. Não é verdade. Nós vamos dar assistência para todo trabalhador do segmento do comércio de Osasco. Nós já tivemos empresas que nos procuraram falando que vão continuar com o sindicato, porque eles se sentem seguros, né? Existe essa nova lei tem uma coisa muito séria nela, que tem muitos pontos que são inconstitucionais. Então, já existe mais de 10 pedidos de inconstitucionalidade para a lei no Supremo. Então, isso vai ser julgado e muita coisa vai mudar, muita coisa vai cair. É lógico que a lei, no geral, ela não é ruim, ela tem coisas boas. Mas o que não serve vai ter que sair fora, né? E o sindicato está atento a isso. As centrais sindicais estão atentas a isso. O problema tem a impressão é que as coisas ruins da lei são muito ruins, Muito né? ruins. E elas atendem a objetivos específicos de Exatamente. dificultar a vida do trabalhador. Essa questão da homologação não faz o menor sentido faz. tirar, né, Não faz. da auditoria do sindicato, das homologações, e passar para as empresas com a justificativa de que tem menos burocracia. A burocracia é a mesma, Não é vai ter que mesmo. ser feita a homologação. É o contrário, né? É justamente, É o contrário. parece que foi aqui uma coisa orientada para facilitar o mal feito, né? Porque quem está fazendo direito de acordo com o direito não tem nenhum problema com isso, né? Tanto é que tem alguns segmentos do comércio que questionam o prazo de 40 dias. Eles querem um prazo muito maior. Quer dizer, se um prazo é de 40 dias, é um prazo suficiente para fazer Mas isso. claro, né? Então eles... Aí é a defesa do trabalhador, né? Vai deixar o Tem trabalhador empresa 2 que leva meses sem 120, receber? 180 dias para fazer homologação, é um absurdo, né? O trabalhador depende disso. Ele depende da força de trabalho dele para ganhar a remuneração, para manter a família, pagar seus impostos, pagar suas contas, né? Então ele depende disso. Quanto mais rápido ele faz, mais rápido ele recebe esse dinheiro do fundo de garantia, do seguro-desemprego, né? Então, não é verdade. Isso é uma falácia que o sindicato cria burocracia. É o contrário. Quem cria são os maus patrões. O bom patrão, ele paga certinho no prazo certo. Tem a impressão que para o bom patrão a homologação é rapidinho, né? Está tudo rapidinho, certo, a exatamente. conferência ainda não está certo, acabou. Agora, aonde enrosca, né, o Renato? Outra coisa importante é dizer que até mesmo a Caixa Econômica Federal, ela tem uma segurança no sindicato. Interessante isso. Ela, muitas das vezes, quando um fundo de garantia é muito alto, ou ela vê se a documentação está meia difícil de entender, eles ligam no sindicato e perguntam, tal dia foi feita uma homologação aí de um funcionário por nome tal. Então até mesmo eles têm uma segurança do sindicato. Foi homologado nos sindicatos comerciários, eles ligam lá para ver se realmente aquele trabalhador passou pelo sindicato para não constar um fraude ali, para um saque de fundo de garantia errado. É uma questão também que pode ter problema. De fraude de fundo de garantia. Então, é uma questão, Jefferson, que é muito ampla. O sindicato, igual eu falei anteriormente, nós não cobramos para homologar, não é de hoje, tá? Não é uma questão de hoje. Já de uns 6 a 7 anos que nós não temos nenhuma penalidade, nem para a empresa e nem para o funcionário na questão da homologação. É totalmente gratuito. Ok. Vale lembrar que no Brasil tem aproximadamente, por ano, tentativa de 7 mil fraudes contra o fundo de garantia. Contra o fundo de garantia que é do trabalhador. Então, não é pouco. Não é Por pouco. isso a garantia tem ainda mais importância, né? A Caixa Econômica liga para o sindicato para saber se houve homologação, como o Renato já lembrou. É justamente por isso, é ter uma garantia que realmente foi feita, que não foi uma coisa fraudada. Já houve um absurdo de maus profissionais falsificar um carimbo do sindicato.
É um negócio absurdo. Isso também. Falsificar um carimbo para poder liberar o fundo de garantia do trabalhador. Não passou pelo sindicato. Por quê? Alguma coisa errada tem. Se você não tem nada a esconder, você mostra os documentos. Quando você frauda, é porque você tem coisas erradas fazendo. Pois é. Agora, na questão ainda do novo formato, homologação, as empresas que resolverem ainda fazer por conta própria e tal, estão livres de processo? Não, né? Não, uma coisa importante, Jefferson, que é o seguinte, as homologações que foram feitas e serem feitas no sindicato, elas não vão dar quitação, Porque tem isso, tem empresa pedindo quitação, Então, além da tem homologação. Tem empresa então, pedindo quitação. Tá bom, eu homologo no sindicato. Vocês vão dar uma quitação de horas extras anteriores, ou de fundo de garantia faltante, ou de alguma coisa anterior? Não. Sindicato não vai dar quitação. Porque se a empresa, Jefferson, nos 10 anos que o funcionário passou por lá, por 5, ou 2, ou 1, se ele ficou lá e a empresa ela honrou com os seus compromissos, não precisa de quitação. não precisa né? de quitação. Tá tudo Venhamos e certo. convenhamos, né? Não Ainda mais agora com essa legislação absurda aí que o trabalhador muito. tem que pagar a parte em que ele perder do processo, ele tem que pagar as custas de um processo. Né? Exatamente, Então, Jefferson. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. É uma questão que foi colocada para atender, é claro isso, uma parte da sociedade, que não é o trabalhador. Infelizmente, não é o trabalhador. Eu vou dizer até que não é nem um empresário que trabalha regularzinho, redondinho. Né? Tem alguns empresários, tem pessoa que aquele congresso tem alguns empresários, gente, né? que estão ali. Trabalho escravo já foi mais ou menos assim. Quando a gente fica sabendo de notícia de trabalho análogo à escravidão, geralmente está associado ao nome de um político, não é? Então, não é isso, Que Arruda? é importante, né? Justamente. Falando sobre essas fraudes que o Miranda falou agora, a Caixa Econômica vai ter que ficar, acredito que ela vai ter mais trabalho, porque com esses mal patrão vai ter mais fraude ainda, porque tem muitas pessoas que trabalham no RH que não são capacitadas, não sabem nem qual é o papel que ela vai assinar para dar o direito ao trabalhador, e mesmo assim vai aparecer lá na Caixa Econômica algumas fraudes geradas por essas homologações que algumas empresas vão fazer, né? Então a Caixa Econômica tem que ficar atenta sobre isso também, né? Porque é uma sofrência, né? Mas infelizmente eu ainda acredito que vai dar tudo certo, né? E a gente vai reverter um monte de coisa, se Deus quiser. Tem um dado importante aqui, interessante. No final de 2016, as varas da Justiça do Trabalho em todo o Brasil acumulavam processos com 16,9 milhões de questionamentos sobre a relação patrão-empregado. E os empresários defendem que está tudo certo, né? Está tudo bem, esse número de processos não significa nada, né? Então, 30,1% desses processos dizem respeito à rescisão dos contratos. E os 5 temas mais reclamados na primeira instância são justamente relacionados ao procedimento final aí da relação trabalhista, a homologação. É esse o cenário em que o governo resolveu mexer com a questão da homologação, Renato? É querer passar uma borracha nesses dados, é querer começar daqui para frente, tentando fazer alguma coisa escondida por ali, tentando coagir os funcionários. É importante, Jefferson, dizer que nas bases que nós temos compromissos com o comércio, com os comerciários, nós temos os homologadores. Então, nós fazemos em média hoje por ano, entre 18 a 20 mil homologações ano. É bastante coisa. É bastante coisa. E isso levando em consideração, né, Miranda? Que é a partir de um ano. Então, e é de graça. Hoje, o comércio da nossa região... a partir de um ano que é obrigatório fazer no sindicato. Então, o trabalhador que tem menos de um ano de casa não passa pelo sindicato. Não passa. O volume pode ser muito maior. Pode ser muito maior. Então, esses dados que você coloca é que já não estava legal. Certo? Mesmo fazendo, já não estava legal. E agora, fazendo fora do sindicato ou fora do Ministério do Trabalho, vai ficar pior ainda. E agora, assim, qual é a recomendação para o trabalhador que tiver a homologação feita na empresa, mesmo depois de um ano, que a empresa não procurar o sindicato, o que ele deve fazer, Genildo? Ele deve procurar um advogado de confiança dele ou o sindicato.
tem que lembrar que, como o Renato falou, o sindicato é gratuito. Então, não justifica ele pagar para fazer uma coisa que ele tem direito, né? As pessoas têm que lembrar que mudou a CLT, algumas regras da CLT, mas não mudou a Constituição Federal. O artigo 203 da Constituição Federal fala de frustrar, mediante fraude ou violência, o recebimento de verbas rescisórias. É crime. Isso não foi mudado. Isso é bom lembrar para o trabalhador, para o patrão e para as contabilidades principalmente, que vão ser envolvidas também em processo se ela fraudar, né? Porque agora o sindicato ficou com mais poder nesse sentido de entrar com ação coletiva, né? Independe do trabalhador fazer ou não homologação do sindicato. E nós vamos fazer esse direito valer, porque está na Constituição, a Constituição defende o trabalhador e o papel do sindicato é esse e nós vamos cumprir isso. Isso aí, né, Arruda? Acho que é importante frisar isso, que o sindicato faz esse atendimento gratuitamente, mas é necessário que o trabalhador participe do sindicato, né? Que ele leve a sua queixa, leve a sua dúvida para o sindicato, que ele contribua com o sindicato, as contribuições previstas na convenção coletiva, porque é isso que garante, né, a manutenção do sindicato, a estrutura para defender o trabalhador. O trabalhador vai lá com aquela cartinha que não quer ser descontado, é um dia de trabalho só, mas não quer, mas assim, a hora que precisa, vai lá procurar o sindicato. Tem que contribuir também para a manutenção do sindicato, né, Arruda? Sim, vale frisar também que o trabalhador muitas vezes vai fazer aquela cartinha induzido pelas empresas, induzido por mau gerente ou induzido pela própria contabilidade, né? Falando, se você não for fazer a cartinha, eu vou te mandar embora. E no fim, quem sai primeiro é o gerente que coagiu a pessoa a levar aquela cartinha. Eu acredito que agora, mais do que nunca, o trabalhador vai precisar do sindicato, nos procure, traga os seus problemas, que a coisa não tá legal, mas nós estamos aí atentos, e sem contar também que nas nossas homologações, os nossos homologadores são pessoas formadas, pessoas que realmente entendem do assunto, sempre assessorada pelo Renato, que está sempre correndo atrás das melhores leis que existem para abrir a mente dos nossos homologadores para não fazer nada errado, né? E aproveitando a oportunidade aqui, Jefferson, eu queria falar um pouco, agradecer o pessoal, os comerciários, os familiares que compareceram na festinha ontem, lá no Clube dos Comerciários, que foi comemorado o Dia do Comerciário e o Dia da Criança. Agradecer a todos eles e conte com a gente para qualquer coisa que acontecer com você dentro da empresa, né? Queria também lembrar que Novembro Azul ainda está aí, gente, e sabe que é voltada o câncer de próstata. Então, vocês façam a sua prevenção, porque o câncer de próstata mata, e muitas vezes você tem a vergonha de procurar um médico. Não dói, rapaz, vai lá, faz a tua prevenção. Um acidente a menos é sempre um sorriso a mais, né? É verdade, Arruda, é isso aí. Bom, queria agradecer aqui a presença do Renato, do Genildo. Muito obrigado, Renato, pela participação aqui, trazer essas informações importantes para os nossos trabalhadores, mas infelizmente o nosso programa TVC Corte está ficando por aqui. Eu espero você na próxima semana. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Até mais.